Pessoal, paz e esperança no Senhor. Eu sou José Horácio Santana, aqui de Uberlândia, Triângulo Mineiro, também conhecido por Zé do Cerrado. Isto pela minha origem, pelas raízes culturais, também por um pouco de resistência e protesto contra a devastação do bioma do Cerrado, como os demais biomas do nosso país, pelo latifúndio, pelo agronegócio moderno, da pecuária extensiva, da monocultura da cana, da soja, uma boa parte de café, plantação de eucalipto e outras coisas mais. Além disso, temos a vergonha de ter no Triângulo Mineiro o maior índice de trabalho escravo de Minas Gerais. Não precisa dizer mais nada. Antes de iniciar a apresentação do meu trabalho, juntamente com a equipe do CEB Minas, intitulado As Infidelidades e os Crimes de Jerusalém, baseado no livro de Ezequiel, nos capítulos 20, 21 e 22, que é o livro do mês da Bíblia, como todos devem saber, vou lhes falar como a Bíblia entrou na minha vida, como me apaixonei por ela e como continuo achando que vale a pena promover, ou melhor, facilitar a sua leitura. Lá nos anos de 1978, estando eu no seminário em Araxá, ganhei o livro O Tempo que se Chama Hoje, do querido Padre Gruen, aí de Belo Horizonte. Vocês podem ver a imagem do primeiro livro que eu conservo. Este livro descortinou o mundo da Bíblia para mim, tornando-a familiar e percebendo uma relação quase espontânea entre a Bíblia, história de um povo de ontem, e a vida de hoje, fé e vida hoje. Foi uma coisa fantástica. Em pouco tempo eu percebi essa familiaridade e essa sintonia da Bíblia. Depois, em 1983, ganhei de presente, quando eu já estava fazendo teologia em Goiânia, o livro Missão do Povo que Sofre, do queridíssimo Frei Carlos Mestres. Vejam aí a imagem desse livro, que eu conservo também, e há uns anos tive o prazer de pegar o autógrafo dele nesse livro. Foi o encontro com a espiritualidade bíblica mais profunda, a qual deve marcar toda a postura, o jeito de ser do facilitador da palavra e do seguidor de Jesus de Nazaré. O que estou tentando adquirir até hoje e por toda a minha vida. Muito bom. Iniciei minha experiência no CEBI em 1981, aqui em Uberlândia, ao lado do saudoso Tiago Lara, nosso grande irmão, amigo, e até 87 caminhamos juntos. Depois, por estudos e trabalhos pastorais fora daqui, fiquei um tempo afastado do CEBI formalmente. Em 98, retorno para Uberlândia e me ingresso novamente no grupo do CEBI, e agora estou nele até o fim dos tempos. Muito bom, procurando contribuir e aprender sempre mais. Bom, uma coisa que eu sempre provoco
no início dos estudos bíblicos, na forma de uma pergunta intrigante, é: por que lemos ou por que estudamos a Bíblia? E vem um começo de resposta da seguinte maneira: não é para repetir numa relação de copiar e colar o passado no presente, como se ontem fosse igual a hoje, não é para adquirir conhecimento formal, acadêmico sobre a Bíblia, isso tem sua importância, mas não é o nosso caso. É para nos aproximarmos de uma experiência de fé libertadora, promotora de vida, a qual deve servir para nós, hoje, de luz, de inspiração e força para construirmos o projeto de Deus nesse tempo que vivemos. Quantas vezes não presenciamos o que está mais ou menos representado nessa imagem, um grupo em torno da Bíblia? Coisa maravilhosa. Lendo a Bíblia para iluminar o hoje e a sua caminhada e seus desafios. A leitura popular da Bíblia, ou o jeito do CEBI ler a Bíblia, visa estabelecer entre os leitores da palavra e as leitoras laços de afinidade, de solidariedade, de sonhos comuns. Não é possível ler a Bíblia entre nós, indiferentes às pessoas que estão conosco. Definitivamente isso não é possível. E isso deve fortalecer os leitores e leitoras para se comprometerem com a luta por uma nova sociedade, por um mundo diferente. E aí temos uma imagem do povo em luta. Quantas vezes, como decorrência das nossas leituras bíblicas, nós fomos convidados e animados a ingressar, a fortalecer as lutas populares. Pois bem, então, são essas as razões pelas quais eu considero importante a gente ler a Bíblia e ler junto com outras pessoas na caminhada. Não tem sentido ler a Bíblia individualmente para uso pessoal. É um uso comunitário em busca de vida e libertação. No nosso trabalho, nós vamos apresentar os capítulos 20, 21 e 22 de Ezequiel, como já disse, com o título As Infidelidades e os Crimes de Jerusalém. Eu faço uma recomendação importante. Eu sei que muita gente pode não ter facilidade para isso, mas vale a pena fazer um esforço. Antes de realizar a leitura deste texto, ou depois, se possível, antes, é indispensável a leitura dos artigos anteriores do texto base do CEBI Minas, que vai ser publicado em breve. Acho que esse é o 4º artigo, tem 3 antes. E, principalmente, eu quero chamar a atenção para o artigo Introdução ao livro de Ezequiel, da nossa irmã Ieda Santos Leite. Nele, ela apresenta a pessoa de Ezequiel, sua vocação, a missão e as características da sua profecia, o estilo de sua obra e o seu contexto histórico. Por isso, aqui eu vou mencionar
pouca coisa disso, porque vou deixar para vocês lerem no texto dela. E vou fazer uma pergunta provocante, mas vou deixar um ensaio de resposta para o final. É curioso isso, todos os anos, diante do livro, do texto escolhido para o mês da Bíblia. A pergunta é: por que a CNBB, por meio de sua assessoria bíblica, escolheu este livro de Ezequiel para o mês da Bíblia? É bom a gente pensar nisso. Mas por que esse livro? Vamos ver, no final eu darei algumas pistas e depois vocês tentem perceber se tem algum fundamento. Então vamos à primeira parte, isso aqui foi uma introdução do trabalho, que eu apresento o contexto dentro do livro do Ezequiel dos capítulos 20, 21 e 22. Podemos dizer que essa primeira parte é uma introdução a esses capítulos. Eles pertencem à primeira parte do livro, que é do capítulo 1 ao 24. Além de apresentar o profeta, sua vocação e estilo, eu vou falar brevemente disso, como já disse, porque vou deixar para o trabalho da Ieda, que é muito melhor e mais completo. Esta parte trata da situação do povo de Israel antes da queda de Jerusalém, embora tenha sido escrita no exílio da Babilônia, para onde o profeta Ezequiel fora levado juntamente com parte da população, na primeira leva que foi para o exílio. Então, Ezequiel já está no exílio e está escrevendo algo antes da queda. É importante perceber isso. Outros textos aí do texto base vão abordar isso com maior precisão, inclusive o da Ieda. Esta parte se caracteriza pelas ameaças ou anúncio da desgraça que envolvem em um mesmo turbilhão destruidor a terra, o povo, o rei, o templo e as instituições políticas e religiosas em geral. Como sentinela de Javé, o profeta é caracterizado como sentinela, como atalaia. Muito bonito, mas vocês vão ver isso direitinho aí. Ezequiel não queria enganar o povo, advertia para o perigo iminente e suas consequências. Por meio de imagens, ele é muito rico em imagens que às vezes são até tomadas de formas deturpadas, mirabolantes, mas elas são simbólicas daquela realidade que ele vive. Ele anunciava as desgraças que haveriam de vir sobre o povo, como castigo de Javé. Mesmo no exílio, o profeta queria ajudar o povo a compreender o que tinha acontecido e responder às perguntas. Por que aconteceu tal tragédia? Quem são os culpados por este desastre? E, ao mesmo tempo, ele queria alimentar no povo a esperança de um novo horizonte, de um novo tempo. Não queria só falar da desgraça, das causas dela, mas queria também mostrar para o povo a possibilidade de um novo futuro.
Não devemos estranhar que Ezequiel, nos capítulos de 1 a 24, mesmo falando aos exilados, ocupe-se quase que exclusivamente de Jerusalém, de seus chefes e seus habitantes, aos quais anuncia o juízo. Na verdade, todos na Babilônia estavam preocupados com a sorte de Jerusalém e da nação. Bom, então essa é a introdução, o preâmbulo aos 3 capítulos. Então, na sequência, eu apresento uma síntese de cada um dos capítulos em estudo, com longas citações literais do livro, para facilitar a leitura do texto, sem dispensar, evidentemente, a leitura completa do texto na Bíblia. Isso é importante, né? Ao final de cada capítulo, com o título Comentando e Refletindo Ontem e Hoje, depois de apresentar o capítulo em síntese, eu faço alguns esclarecimentos sobre o próprio texto, algum comentário, e vou intercalando provocações para a reflexão sobre a nossa atualidade. Então, algum comentário para entender alguma coisa do capítulo, e já vem as provocações. Por quê? Porque a palavra deve ser luz e força para o nosso caminho. Ontem, hoje e sempre. Então, não basta compreender o texto em si, mas é preciso perceber como esse texto falou para o povo no passado e como ele fala, anima e nos dá esperança para hoje. Então, vamos agora ao primeiro capítulo, que no caso é o capítulo 20. Nele, Ezequiel apresenta a longa história de infidelidade de Israel, suas consequências, os chamados castigos, e a paciência misericordiosa de Javé, que acompanhou o povo nessa caminhada. Isso é muito interessante. Desde o Êxodo até esse tempo, vai mostrando algumas infidelidades, as consequências delas e a paciência de Deus. Esta experiência nos convida a uma vigilante autocrítica sobre os rumos de nossas condutas pessoais e coletivas, para não perdermos a direção do projeto de Javé, Deus solidário e libertador. Ezequiel, como sentinela ou atalaia do seu povo, tem a função de ficar atento aos acontecimentos. Ele percebia de longe, atalaia é aquele que vê longe, sentinela, os problemas que angustiavam a comunidade exílica e avisava o povo das suas implicações. Como todo profeta autêntico e coerente com sua missão, ele é também um guardião da fidelidade à aliança. Ele avisa que está chegando o momento da destruição de Jerusalém e diz por que ela será destruída. Isso é importante. Começando pelo dia em que Javé escolheu Israel
quando ergueu a mão para a descendência de Jacó e a libertou da escravidão do Egito, em seguida relembra que no deserto, eu, Javé, aqui eu estou lendo o capítulo 20, versículo 15, também ergui a mão, jurando que não haveria de deixar que eles entrassem na terra que eu lhes tinha dado, terra do leite e do mel, encanto de todas as terras. No entanto, eles desprezaram minhas normas, não andaram de acordo com meus estatutos e profanaram meus sábados, porque o coração deles estava pegado a seus ídolos. Mas eu compadeci deles e não os destruí, nem os exterminei no deserto. Então já vai mostrando uma primeira infidelidade do povo e o carinho, a paciência de Deus com esse povo. Ezequiel continua proclamando o oráculo recebido de Javé. Assim diz o Senhor Javé: seus pais ainda me insultaram com as deslealdades que continuam praticando. Fiz que entrassem na terra que eu, de mão erguida, tinha prometido dar a eles. Mas quando viam qualquer monte elevado ou qualquer árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios e apresentavam suas oferendas irritantes. Ezequiel 20, 27, 28. Uma observação importante. A questão da idolatria não é uma questão somente religiosa, é mais do que isso. É uma ruptura com o projeto de Javé. Por isso, Ezequiel está sempre falando contra a idolatria. Esses são alguns exemplos. Depois desta retrospectiva da história, Ezequiel, voltando-se para a casa de Israel, proclama: assim diz o Senhor Javé: cada um vá servir a seus ídolos, se não me quiser obedecer, mas não continue profanando meu nome santo com suas ofertas e seus ídolos. Então, assim, encerra o capítulo 20. Então, faço breves comentários sobre o capítulo e uma pequena reflexão provocativa para a gente meditar depois. Como vimos, Ezequiel é a sentinela atalaia. Ele avisa que está chegando o momento da destruição de Jerusalém e diz por que ela será destruída. A resposta era: o peso das nossas escolhas, a ruptura com a aliança com Javé, desde o Egito fomos infiéis. Ele se dirige à classe dominante que está com ele no exílio. Não é ao povo sofrido no domínio da monarquia. Isso é importante, porque quando fala o povo foi infiel, o povo será castigado, muito facilmente somos levados a pensar no povão já sofrido e lascado. Mas Ezequiel está se dirigindo, veremos mais adiante com clareza isso, à elite dominante do seu país. Seguindo os princípios da teologia deuteronomista, Deus é bom, mas fomos infiéis, pecamos, infidelidade do povo. Esse é a repetição constante da teologia deuteronomista. Ezequiel insiste em mostrar que o povo foi infiel à aliança com Javé. Por isso é punido. Deus é justo.
Esta teologia é elaborada no exílio e ratificada no pós-exílio. É necessário fazer do castigo de Deus sua esperança. O castigo foi para o bem, voltando à fidelidade. Deus volta a ser fiel. Daí surge a teologia da esperança. E aqui vem, eu deixo aqui um desafio para o nosso tempo, para a gente pensar um pouco na nossa caminhada de comunidades, de movimentos populares, de lutas sociais, etc. As conquistas humanas, por meio de tantas lutas e sofrimentos, os avanços na qualidade de vida em humanidade parecem não se sustentarem por muito tempo. Logo vêm as quedas e os retrocessos. A impressão que temos é que a humanidade não caminha para a sua emancipação. Será? Talvez, na incerteza da caminhada histórica, na qual nada está definitivamente seguro, a atitude de vigilância atenta seja uma necessidade inalienável para não se perder o rumo da vida. Daí a importância da profecia como sentinela, como atalaia. Aquela que atenta, vigilante, vê com maior amplidão e profundidade e nos adverte antes dos acontecimentos dos fatos. Pois bem, então, passemos à parte 3, que é o capítulo 21. No capítulo 21, de forma horripilante, dramática, chocante isso aí, o profeta Ezequiel descreve a espada afiada e polida sobre a cabeça de Israel. É chocante. Chegou a hora da verdade. O castigo de Javé virá por meio de um rei estrangeiro, Nabucodonosor. Aguentem as consequências pelos próprios pecados. Não se pode esquivar das próprias responsabilidades humanas perante as suas tragédias. É preciso assumir a própria culpa e responsabilidade. É por causa das infidelidades descritas no tópico anterior e por tantas outras, intensificadas no período da monarquia, que a espada afiada e polida de Javé paira sobre a cabeça de toda a terra de Israel. A espada está nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que lançará a sorte sobre os habitantes de Jerusalém. Filho do homem, trace 2 caminhos para a passagem da espada do rei da Babilônia. Segundo o profeta Jeremias, lá nos capítulos 25 e também no capítulo 6, o imperador é instrumento de Deus, espada de Deus nas mãos, nas suas mãos, um servo de Javé. Ezequiel também pensa assim. A Babilônia é um porrete para bater no seu povo. A espada é um instrumento. É Deus quem usa os babilônios para castigar o povo. Esse é o pensamento na linha também deuteronomista. O que nós podemos, então, destacar deste capítulo? A pergunta que vem à tona é: de quem é a culpa?
A resposta tradicional não atende mais às inquietações. Aí vem Ezequiel falando. Que sentido tem para vocês este provérbio que se repete na terra de Israel? Os pais comeram uva verde e a boca dos filhos ficou amarrada. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, que vocês não vão mais repetir esse provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a vida do pai como a vida do filho. Quem peca é que deverá morrer. E Jeremias também segue nessa linha. Uma leitura que circulou sob a ótica dos dominadores interpreta os acontecimentos trágicos da história como sendo culpa do povo, em sentido genérico, com uma insinuação da culpa à classe subalterna da sociedade. Já falei isso. É bom a gente ficar atento. Insistem no refrão. Deus nos abandonou porque pecamos. Deus nos castigou. A tônica do abandono de Deus não terá a última palavra. Porém, a teologia dominante se assenta nela e na teologia da retribuição. Melhor dizendo, na ideologia da retribuição, como justificativas para as realidades de benesses para alguns e sofrimento para outros. O dito popular citado acima mostra muito bem o que se pensava a respeito do exílio e das desgraças que caíram sobre Jerusalém. Consideravam-se os exilados injustamente punidos por pecados das gerações anteriores. Na resposta, ele nega a solidariedade coletiva pura e simples no pecado e na punição. Retoma o princípio da retribuição individual já estabelecida em Deuteronômio 24:16, para questões de justiça punitiva. Quem peca é que deverá morrer. Percebemos aí uma nítida negação da teologia ou da ideologia da retribuição e a justificativa e legitimação dos problemas sociais, fome, guerra, opressão. Então, é uma questão a ser pensada sempre, de quem é a culpa dos problemas, das tragédias, dos desastres. A gente precisa analisar isso em profundidade para não atribuir ao acaso, à sorte, ou à má sorte, ou até a Deus, aquilo que é de responsabilidade humana, sobretudo da classe dominante dos nossos países. Muito bem, vamos à quarta parte do nosso trabalho, que é o ponto principal. Aqui vamos gastar mais tempo, porque é o auge, né, do nosso trabalho. É com coragem e a lucidez próprias de uma sentinela que no capítulo 22, Ezequiel põe a nu as abominações e os crimes de Jerusalém e os seus responsáveis. Aqui sim é o profeta verdadeiro. Quais são os crimes e quem são os responsáveis? E os denuncia sem meios termos. A quebra da aliança se manifesta nas práticas da opressão, da injustiça, da usura, suborno do direito, da violência, regadas com o sangue dos inocentes.
No capítulo 22, Ezequiel proclama, em nome de Javé, o seu ai contra a cidade de Jerusalém e denuncia com clareza as abominações e os crimes cometidos em seu interior e seus responsáveis, começando pelos príncipes de Israel, ou seja, pelos governantes do povo. Após esta acusação incontestável, vem a sentença compatível com ela, dada por Javé. Olhe bem, será que seu coração vai aguentar? Será que suas mãos estarão firmes na hora em que eu vier para acertar as contas com você? Eu digo e faço. Vou espalhar você entre as nações e dispersá-la pelas terras, até deixá-la completamente limpa de suas imundícies. Você será profanada diante das nações, mas ficará sabendo que eu sou o Javé. Ezequiel indica que a tragédia não aconteceu por acaso, nem pela simples vingança de Javé. Há pessoas responsáveis por ela, as quais são apontadas por ele sem maiores rodeios. Então, vale a pena, quero frisar a leitura, não vou ler agora aqui, no capítulo 22, os versículos 24 a 29. Uma clareza, uma lucidez perfeita, compatível com o grande profeta. E por não encontrar nenhum homem fiel em Jerusalém, capaz de se opor a toda esta onda de práticas abomináveis, Javé, mais uma vez, lança sua sentença condenatória. Vou derramar sobre eles minha cólera, acabar com eles no fogo do meu furor e fazer que sofram as consequências do seu comportamento. Pois bem, então aí está o capítulo 22. Vamos tecer alguns comentários sobre eles e algumas reflexões para o nosso tempo. Isso é muito importante. Quem era Jerusalém? Jerusalém tem uma importância muito grande na vida, na história desse povo. Nós sabemos disso. Era considerada na tradição simbólico-religiosa oficial uma cidade inviolável, desde que Davi para lá transportou a arca, lugar da presença de Javé no meio do povo. Isso é muito importante. Com a reforma de Josias, em 622, o Templo de Jerusalém assumiu uma importância ainda maior. Todos os santuários locais foram destruídos. No entanto, no meio do profetismo autêntico, sempre pairou uma suspeita sobre a cidade de Jerusalém e seu templo, como centro do poder político, econômico, religioso. Ou seja, os profetas sempre olharam com o nariz torcido para Jerusalém. E não podemos esquecer de Jesus. Ele não hesita em vaticinar contra Jerusalém por seus crimes. Está lá em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. E por aí vai. É por estas e por outras razões que Jerusalém chegará ao seu fim, e com ela o templo e toda a organização sociopolítica de Israel. Convém salientar que a violência e a destruição
recaem sobre o poder opressor, pois a violência maior reside no poder do Estado contra o povo já oprimido, às vezes nos confrontos e guerras entre os estados opressores. Nós observamos que em todo conflito, toda guerra, quem mais sofre é o povão. Eles é que pagam o pato por aquilo que os governantes, os senhores da guerra, pleiteiam na história. Os crimes cometidos por Jerusalém já foram aí mencionados, né? Mas eu vou só mostrar mais um pouquinho aqui, numa leitura lá do capítulo, vemos claramente. As consequências dos crimes abomináveis cometidos por Jerusalém recaem, sobretudo, contra as pessoas mais vulneráveis da sociedade daquele tempo. O desprezo do pai e da mãe, idoso, idosa, o estrangeiro, que se torna um oprimido imediato do sistema social, a viúva, o órfão, os explorados na sua condição de fragilidade social. E isto clama aos céus, né? E para completar o quadro nefasto dos crimes cometidos por aqueles que aceitavam suborno para derramar sangue, o Ezequiel lá ensinou os matadores de aluguel, né? A palavra sangue, no capítulo 22, aparece nada menos que 8 vezes. Vejam a dramaticidade da situação. E os responsáveis? Olha, vou mencionar aqui, e eles e suas ações estão claramente lá no capítulo 22. Os chefes, reis, príncipes, a elite palaciana e os oficiais das forças de segurança. São os primeiros responsáveis. Seus sacerdotes e anciãos, olha lá, hein? Se vocês sabem que os sacerdotes da corte, os anciãos, os consultores e conselheiros do rei, lá estavam eles. Os profetas da corte palaciana, falsos profetas, que colocavam panos quentes, iludiam o povo. Esses eram os responsáveis. O povo da terra, aqui precisa entender bem quem é esse povo da terra, né? Porque ele aparece com várias conotações na Bíblia. Lá em Josué, no período da ocupação de Canaã, na chegada na terra, nós sabemos que havia os cananeus, diversos grupos. Lá em Êxodo, já mencionava que iam à terra prometida, ia encontrar vários povos. Então, povos da terra lá, que muitos se agregaram aos hebreus, aos vários grupos hebreus, e viveram em harmonia lá, né? Antes do exílio, para Ezequiel, os povos da terra representam um grupo de proprietários de terras que gozavam de grande influência jurídica, militar e política em Judá. Então, esse é o chamado povos da terra. É o grupo que explora e rouba, oprime o pobre e o indigente e explora o imigrante violando seus direitos. Ezequiel 22, 29. Está lá. No final, já mais no final, a partir do capítulo 34 de Ezequiel, e sobretudo no livro de Esdras, volta a nomenclatura povos da terra. No retorno do exílio, aqueles que foram exilados se consideram os filhos do cativeiro, o resto fiel de Israel, e se acham no direito de retomarem a terra para si.
E aqueles que ficaram, que já eram os pobres, os sem terra, que tinham adquirido alguma terra, eles são chamados os povos da terra, que, na verdade, eram sem terra, já tinham adquirido uma terrinha, e vão sofrer um preconceito e uma discriminação desses que estão voltando do exílio, e no livro de Esdras, o desprezo por eles passa a se tornar até uma lei religiosa. É assim. E o final, ou melhor, o desdobramento a partir do capítulo 22, que será o exílio, né, o povo, Jerusalém destruída, o povo vai para o exílio. O que nós vamos presenciar? Os povos sem terra no passado, unidos, possuem a terra como direito conquistado. Está lá Josué, depois no período dos juízes, né? Agora, o povo com terra dividido, nós sabemos da divisão, Israel e Judá, perde a terra e se torna exilado. Então, o povo, quando está unido, possui a terra, desunido, vira exilado. Né? Em Ezequiel, por mais que seja incômodo para muita gente hoje, mesmo dita cristã, está de volta a reflexão sobre a questão da terra. Não tem jeito. Terra para plantar, terra para morar, terra para constituir uma nação livre e soberana. Estamos aí presenciando o caso, né, o genocídio dos palestinos, os indígenas brasileiros, questão do marco temporal e várias lutas por reconquistar a terra dos povos ancestrais aqui no nosso país, na nossa Minas Gerais e vários outros cantos, né? Então, nós podemos... o que nós temos de imagem das consequências disso são as grandes favelas espalhadas por esse nosso país aí, né? O final dessa história não poderia ser diferente. Os povos unidos, que tinham conquistado a terra da promessa, a terra que corre leite e mel, terra da liberdade, terra para viver com dignidade, perderam tudo e ganharam o cativeiro na Babilônia. Então, aí temos um panorama do mapa naquele contexto onde Israel ou Judá não aparecem porque estão cercados pelos impérios dominantes da época, né? Babilônia, Assíria, Egito, Pérsia e tal, né? Os pobres que ficaram, os sem terra, não tinham mais o que perder, né? Já tinham perdido a terra no período da monarquia e ficaram ali do modo como eles já estavam condenados a viver também. O tempo passa e somos convidados a olhar um pouco mais para o nosso tempo de hoje, né? Qualquer semelhança entre o povo da terra, descrito por Ezequiel, lá, antes do exílio, e o grupo do agronegócio brasileiro, podemos ver uma imagem aí do agronegócio, mas poderiam ser tantas outras, né? Não parece ser mera coincidência. Trata-se de um grupo autossuficiente e arrogante, defensor do uso de armas, que atua de forma autocrática e autoritária em defesa dos seus interesses exclusivos, para atingir seus objetivos políticos e econômicos. E estão aí com toda a força e domínio ideológico também
em todos os meios sociais. E para a gente pensar na questão hoje da posse e da perda da terra. Quais são as causas que levam hoje à perda da terra? Muita gente que perdeu a terra. O que transformou nossa terra de mãe generosa, que sustenta seus filhos, em terra prostituída, que se vende ao capital e devora seus próprios filhos? Então, quantas imagens reais, né? E aí está uma, de acampamentos de sem terra nós encontramos por esse país, que às vezes permanecem anos à espera de uma terra para viver, para morar e para plantar, né? Uma questão que também o momento nos leva a refletir e a perceber. Quem é a Jerusalém de hoje, infiel e criminosa? Qual é a capital de Israel hoje? Seu nome hoje é Tel Aviv, a colina das espigas. Que espigas, hein? Não está situada, na verdade, no Monte Sião, mas buscou nele a inspiração ideológica para se constituir o Estado sionista de Israel. Essa é uma história que precisa ser conhecida. Um Estado artificial, do qual ela é o centro político, administrativo e militar. É nela que são traçados os planos e as estratégias de morte do povo palestino e de qualquer outro que possa ser suspeito de inimigo de Israel. Então, hoje nós temos que reconhecer isto. Essa continua sendo a Jerusalém assassina. Hoje, encontram-se confinados dentro da própria terra, sofrendo um verdadeiro genocídio, ou expulsos para viverem errantes em terras estranhas, em um verdadeiro exílio, o povo originário dessa terra, que são os palestinos. Olha, é de cortar o coração a gente ver as imagens, e olham que essas imagens ainda são filtradas, né? De destruição de Gaza. É um genocídio e que não parou, está lá. A mídia já esqueceu, mas continua, né? Então, a gente precisa reconhecer isso. E vem uma pergunta séria para nós, né? Seria legítimo atribuir o direito da posse da terra ao Estado sionista de Israel, para quem a vida não tem valor nem ético, nem moral, muito menos na dimensão humano-divina? Será que Deus, Javé, mudou de lado? Do Deus da vida para o Deus da morte, da guerra? Então, não dá para aceitar estas justificativas de acabar com um povo. Nós não podemos ser coniventes com essa situação. E, para trazer, quem sabe, um alívio e uma luz para nós, contamos com uma sentinela na contramão da história, Papa Francisco. Essa figura, né, profética do nosso tempo. Numa sociedade mundial carente de lideranças libertadoras, com autoridade moral e sensibilidade humanitária e ecológica, surge uma voz serena, amável e, ao mesmo tempo, impactante, como é próprio das vozes proféticas. Papa Francisco. Então, nós temos que reconhecer a força deste servo de Deus,
deste autêntico profeta. E aos profetas de hoje, como sentinelas de Javé, continuam a tarefa de desmascarar as atuais injustiças e pecados sociais, denunciando os seus autores individuais e estruturais. E aí nossa reflexão poderia ainda ir mais longe, mas vamos ficando por aqui, mas ainda falta um aceno à pergunta inicial. Por que a CNBB, por meio de sua assessoria bíblica, escolheu este livro para o mês da Bíblia? Lembrando nós que essa escolha deve ter sido feita há 2 anos atrás. É curioso. Mas hoje a gente vê que foi uma escolha profética. Por quê? Porque a leitura deste livro nos coloca diante de um grande desafio. A violência que acompanha a humanidade. As guerras, tantas e tantas guerras, a matança, isso não cessou. O genocídio de Gaza não pode deixar as pessoas que tenham o mínimo de senso de humanidade acomodados, indiferentes, e menos ainda os cristãos e as cristãs. E também, não está fora, a catástrofe socioambiental ocorrida de modo mais intenso aqui no sul do Brasil, mas também em vários cantos do mundo, como o aquecimento global. Então, o livro é oportuno e, como livro de um profeta, é um livro profético também. Oxalá que nós consigamos espalhar, motivar pessoas para a leitura e a reflexão deste livro. Bom trabalho e força e coragem para prosseguirmos na leitura popular da Bíblia. Um abraço e até uma próxima ocasião.